Olá pessoal, quero vos falar hoje a respeito de um tema, que é um tema que eu sei que causa muita polêmica, mas é o que o Senhor tem me mandado falar nesses últimos dias. O tema deste vídeo é: o segundo casamento é de Deus? Eu particularmente não creio que seja de Deus. Eu sou totalmente contra aquilo que não está na palavra de Deus. Sabemos que hoje as igrejas, elas se tornaram simplesmente igrejas liberais, em que tudo pode e que vale tudo. E a palavra de Deus tem sido deixada para trás. Hoje virou moda ser cristão, ser chamado filho de Deus, assim como se tornou comum o casamento de pessoas divorciadas. Mas eu, pessoalmente, creio num único casamento, que é o que a Bíblia diz. Embora muitas pessoas me achem radical, porque eu continuo com a minha fé viva no Senhor e na sua palavra. Mas mesmo que me achem radical, mesmo que me achem duro no que eu faço, o que eu prego, o que eu falo, eu vou fazer o que o Espírito Santo pede para que eu faça e permanecer firme naquilo que Ele me ensinou. Entendo que, biblicamente, se uma mulher ou um homem ficar viúvo e quiserem se casar, eles têm o direito de se casar novamente, desde que a pessoa igualmente seja viúva ou ela nunca tenha contraído um casamento. Esta é uma concessão bíblica e está presente em Romanos capítulo 7, versículo 2 ao versículo 3 e 1 Coríntios capítulo 7, 39. Então, se tudo isso está tão claro nas Escrituras, por que as pessoas tendem a ignorar esses textos que estão tão claros, para que todos os líderes possam ver e também os liderados? Porque a mulher, ela está sujeita ao marido enquanto ele viver. Está ela ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei e não será adúltera se ela for de outro marido. Romanos 7, do 2 ao 3. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que seu marido viver, mas se ele morrer, ela fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 39. Só encontro uma resposta para a pergunta que fiz acima: falta de temor, desejo de pecar e de satisfazer a própria carne, falta de vontade de se submeter à palavra de Deus, covardia. Covardes são essas pessoas que não querem ouvir a voz de Deus, não obedecem à voz de Deus e, portanto, comete os seus pecados livremente, porque não querem ver e nem ouvir a palavra de Deus. Há líderes que insistem em buscar respaldo. Lá no livro de Mateus, no capítulo 19, no versículo 9, para que exista um segundo casamento de pessoas divorciadas, por meio de uma interpretação falsa que dispõe em mãos, afirmam que a suposta cláusula de exceção existente recai para o termo adultério. Não sendo por causa de adultério, o que além de não ser verdade, não faz sentido algum.
Vou explicar. Primeiramente, em verdade, a palavra grega presente neste versículo é porneia, que nessa passagem específica significa fornicação. A existência de uma palavra grega própria para adultério é moicheia e não porneia. Nos faz anular qualquer possibilidade de substituição de uma por outra. Agora explicaremos a falta de sentido, a conclusão dos seguidores de Cristo, logo depois de ter ouvido o Senhor, ou melhor, logo de ter ouvido os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo sobre o casamento, eles assim falaram: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, então não convém se casar. Mateus 19:10. Nos faz refletir o quê? Que se o adultério fosse a causa para um novo casamento, a conclusão dura dos apóstolos seria totalmente desnecessária, visto que a traição não seria algo tão difícil nem impossível de ocorrer. Ou seja, se o adultério de uma das partes desfará o casamento, então por que não casar? Além do que teríamos que anular também o que está registrado em Lucas 16:18. Mas o caminho é bem mais estreito do que esse aqui apresentado, irmãos e irmãs. Se alguém ficar viúvo e desejar viver plenamente a vontade de Deus, será muito pouco provável que ele decidirá por um novo casamento. Os solteiros, assim como os viúvos, foram chamados para uma mesma missão: viverem para o louvor do nome do Senhor. Entendam bem o conselho do apóstolo Paulo: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que se lhes bom se ficares como eu. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 8. Alguém pode perguntar: como assim? De que maneira é esta? Como era o estado civil de Paulo? Ele era solteiro, nunca havia antes se casado com ninguém, nem mesmo quando ainda se chamava Saulo. Observa o conselho do apóstolo, que contrasta com o cego incentivo de muitos líderes religiosos em cima de muitas pessoas nos templos, de que elas devam se casar e constituírem família. Se ao menos, de forma dura, eles ensinassem que o casamento é o valor, que se ao menos elas ensinassem que o casamento é o valor deste, tal incentivo não seria tão cego. Mas, com o mesmo ânimo com que incentiva a se casar, e também incentivam o divórcio e a um novo casamento quando são traídas. Voltamos aos conselhos do apóstolo Paulo. No versículo seguinte ele afirma: mas se não pode se conter, case-se, porque é melhor casar do que viver em brasas ou abrasados. 1 Coríntios 7:9. Unindo este texto com o versículo 2 do mesmo capítulo, encontraremos uma clara coerência, mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Ou seja, o casamento, depois do povoamento do mundo, foi criado apenas para livrar os solteiros e os viúvos de viverem envolvidos em uma relação sexual ilícita. Paulo conclamava aos viúvos a permanecer assim. Quem opta pela viuvez, melhor é para ele, pois é um bem-aventurado. Será, porém, bem mais aventurado se ficar segundo o meu parecer, disse Paulo. E também eu cuido
que tem o Espírito Santo. 1 Coríntios 7,40. Vejamos também a orientação de que o apóstolo mandou para Timóteo, o qual era líder de uma igreja, era pastor de uma igreja, com relação ao tratamento com as viúvas. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se socorreu os aflitos, se praticou todas as boas obras, mas não admita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem se casar-se, tendo a sua condenação por haver aniquilado a primeira fé. E além disso, aprende a andar ociosa de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. 1 Timóteo 5, do 9 ao 13. Não admita as viúvas novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Esta verdade não se aplica, obviamente, a todas as mulheres novas que se tornam viúvas, mas é enormemente verdade que muitas das que se tornam levianas contra Cristo, ao decidirem-se a um novo casamento, uma pessoa leviana tem leve ânimo, pouca capacidade de viver para Cristo, é um ser muito propício ao mundanismo, e que se atreve a dividir o mundo com as coisas do reino de Deus. Essas pessoas se atrevem a dividir o mundo com as coisas do reino de Deus. Analisamos o estado de viuvez, considerando que Deus é quem dá vida ao indivíduo e que somente Ele pode tirá-la. Vamos entender a razão de uma pessoa ter se tornado viúva. Quando Deus tira a vida de um cônjuge licitamente casado aos seus olhos, não significa que ele tenha se arrependido de ter testemunhado aquela união. O fim de um casamento representa o fim de um ciclo social e espiritual. É como a morte física de alguém, um mistério. Uma pessoa que morre, fica adormecida, espera o dia da volta de Cristo e da ressurreição. Uma pessoa, enquanto casada, deve cuidar do seu cônjuge e agradá-lo. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 34. Se essa pessoa perde o seu marido ou esposa para a morte, esta deve viver para o Senhor e ser socorrida em orações de comunhão pela igreja. Na verdade, o Senhor não tirou a vida do marido dela ou da esposa dele, para que ele ou ela saísse à caça de um novo marido ou esposa, mas que vivesse o resto da vida servindo e o adorando. Aleluia. Mas eu quero repetir, se um viúvo ou uma viúva quiser contrair novas núpcias, há um respaldo bíblico para essa atitude, ou seja, a pessoa biblicamente pode fazê-lo, porém terá que ter o máximo cuidado para a fé não se desvirtuar para caminhos errados. Essa seria a plena vontade de Deus? Não, apenas uma permissão que Deus dá para o indivíduo que decide ir por esse caminho. Com isso, vejamos como o primeiro casamento de ambos é precioso para Deus. Vejamos também como o caminho é estreito para quem decide casar-se e para quem, de uma hora para outra, perdeu o cônjuge para a morte. Agora, vejamos o estado espiritual das pessoas da nossa geração, que estão em nossa volta. Comparemos o que Deus orienta e como elas estão vivendo. Alguém teria dúvida de que a geração
perdida e adúltera, atribuída por Jesus aos fariseus e escribas, estende até seus dias de hoje? Será que alguém tem dúvida disso? O que vale muitas vezes é o que o meu pastor ou líder diz, é isso que muita gente diz, e não o que a palavra de Deus orienta. As pessoas simplesmente ouvem o homem, mas não ouvem a Deus. Não ouve a orientação do Todo-Poderoso, mas ouve a orientação do seu líder, a orientação errada de muitos que estão cegos por não ouvir ou não obedecer a palavra de Deus, vivendo na geração do faço e busco qualquer coisa, pessoa ou argumento, para satisfazer somente o meu pecado. Hoje, nem a única permissão de Deus para um novo casamento através da morte sequer é respeitada. Não se espera o outro morrer e logo está envolvido sexualmente em uma relação suja com o corpo do outro. Por isso, eu vou até o fim da minha vida, até o finzinho da minha vida, eu vou afirmando: eu não aceito o segundo casamento, eu não aceito o divórcio, ainda que muitos venham a ser contra, ainda que eu seja apenas um no meio de uma tão grande multidão que pensa diferente de mim, que prega diferente de mim, que vive uma vida de qualquer jeito, ainda que grandes homens de Deus, ou que se dizem de Deus, grandes pastores famosos, pregue o contrário, eu vou permanecer pregando a palavra de Deus até o fim, a verdadeira palavra de Deus. O divórcio Deus odeia, o segundo casamento, enquanto o cônjuge está vivo, é morte certa, porque é adultério. Fuja disso. Algumas pessoas me dizem, mas até foi me citado e feito uma pergunta pela uma irmã num comentário, falou: mas meu marido está muito bem, está próspero lá com sua amante, enquanto eu estou sofrendo aqui, passando necessidade. Pois se você estiver me ouvindo, meu irmão, quero dizer para você que Deus está olhando por você. Tira a mágoa do teu coração, tira a tristeza do teu coração, entregue o teu coração inteiramente para Deus, porque Deus vai agir na sua vida, Deus vai restaurar a sua vida, e se você crer, Deus vai restaurar o seu casamento. Não pensa não que o que ele está vivendo hoje, esse momento, como você, minha irmã, disse, que ele está vivendo uma vida farta, uma vida abençoada. Não está vivendo uma vida abençoada, ele está vivendo de aparência. O que ele está vivendo agora é o momento do seu pecado, mas ele está vivendo para condenação. Se ele não se arrepender, o fim dele é inferno. Não adianta. Eu não vou dizer para você aqui que é outro, porque não é. O fim é o inferno para aqueles que não se arrependem, para aqueles que não querem viver uma vida com Cristo. Então, minha irmã, não deixe essa angústia te corroer, mas entregue a tua vida ao Senhor inteiramente, e deixa Deus cuidar de tudo isso, deixa Deus agir na tua vida, deixa Deus ministrar na tua vida, mas não aceite na tua vida aquilo que teu marido aceitou, o pecado, o adultério, e pelo contrário, ore por ele, para que ele se arrependa, para que ele volte para casa, e para que ele venha a ser uma bênção um dia, que venha a ser um homem arrependido, assim como eu sou, para a glória do Senhor. Eu digo para vocês, irmãos e irmãs, continue firme no Senhor, na palavra do Senhor, obedecendo, vivendo esta verdade, fugindo de toda aparência do mal, porque o diabo está mostrando todos os dias aí os pratos deliciosos do rei para vocês se deliciarem. São pratos lindos que ele mostra, mas são pratos que te levam à perdição eterna. Deus abençoe vocês. Amo vocês em Cristo Jesus, e de todo o coração eu quero que vocês sejam abençoados, que vocês vivam esta palavra, que vocês não vão atrás de líderes que ensinam inverdades a vocês, mas que vocês vivam a palavra de Deus, mesmo que isso seja difícil,
mesmo que tem momentos que vocês estão lá embaixo, isto é, triste, cabisbaixo, porque não vê resultados, mas permaneçam no Senhor, porque o resultado será bem maior do que você espera, e que vocês receberão serão algo tremendo para a vida de vocês, porque Deus está observando cada um de vocês, irmãos e irmãs que estão nessa situação, separados, que não conseguiram ainda voltar para seus cônjuges, que não conseguiram a restauração dos seus casamentos. Não desistam, porque Deus é com vocês, e Deus não desampara os seus. Somente creiam, não deixe que sentimentos de mágoa, de tristeza, de angústia ou de ciúme venha destruir vocês, mas permaneçam fiéis na presença do glorioso Senhor. Deus abençoe a cada um de vocês.